Seus hábitos podem fazer ou quebrar seu sucesso. Na exploração de hábitos feita por Charles Duhigg, ele revela o impacto profundo que eles têm em nossas vidas e em nosso sucesso. A principal conclusão? Nossos hábitos podem ser o fator decisivo entre nossas vitórias e nossas quedas. Mas, o que exatamente é um hábito? Pense nisso como uma rotina ou comportamento que fazemos regularmente, muitas vezes sem nem pensar. Pode ser tão simples quanto escovar os dentes todas as manhãs ou tão complexo quanto a forma como lidamos com problemas no trabalho. Duhigg usa exemplos da vida real para dar vida a essa ideia. Um dos mais marcantes é sua experiência ao observar o exército dos Estados Unidos em Bagdá. Ele percebeu que as rotinas diárias dos soldados eram incrivelmente precisas, resultado de seu intenso treinamento. Essas rotinas, ou hábitos, não eram apenas sobre disciplina, eram sobre garantir o sucesso em suas missões e a sobrevivência em um ambiente perigoso. Isso fez Duhigg refletir sobre a ciência por trás da formação de hábitos. Ele descobriu que os hábitos não são apenas repetições sem sentido, eles são poderosos motores de comportamento que podem moldar nossas vidas de maneiras significativas. Por exemplo, um hábito de exercício regular pode levar a uma saúde melhor e a uma vida mais longa, enquanto um hábito de procrastinação pode resultar em oportunidades perdidas e fracassos. Mas aqui está a grande sacada: os hábitos podem ser mudados. É aqui que o verdadeiro poder do hábito entra em cena. Ao entender como os hábitos funcionam, podemos trocar hábitos ruins por bons. Por exemplo, se temos o hábito de buscar comida não saudável quando estamos estressados, podemos substituí-lo por um hábito mais saudável, como sair para caminhar ou praticar a atenção plena. Em resumo, a pesquisa de Duhigg sugere que, ao controlar conscientemente nossos hábitos, podemos direcionar nossas vidas para o sucesso. Isso não significa que o sucesso é garantido, mas significa que temos mais controle sobre nossos resultados do que podemos imaginar. Para resumir, a frase "seus hábitos podem ser a diferença entre seus sucessos e fracassos" captura a essência das descobertas de Duhigg. Ela enfatiza a importância dos hábitos na formação de nossas vidas e destaca o potencial de mudança e melhoria por meio da formação consciente de hábitos. Ponto 2. Os hábitos salvam seu cérebro de trabalhar demais. Vamos falar sobre hábitos. Sabe, aquelas coisas que fazemos sem nem pensar, como escovar os dentes de manhã ou trancar a porta da frente ao sair de casa. Mas você já parou para pensar por que temos hábitos? Pois é, eles não são apenas rotinas sem sentido. Na verdade, são uma estratégia inteligente que nosso cérebro usa para economizar energia. Veja, nosso cérebro é um pouco gastador de energia. Ele está sempre ocupado processando informações, tomando decisões e mantendo nossos corpos funcionando. Tudo isso consome muita energia. Mas quando fazemos algo com tanta frequência que se torna um hábito, nosso cérebro ganha um descanso. Ele já sabe o que fazer, então não precisa trabalhar tanto. É como colocar o cérebro em piloto automático. Para te dar uma ideia de como isso funciona, vamos olhar um estudo feito por algumas pessoas inteligentes do MIT. Eles estudaram ratos e descobriram que os cérebros deles eram muito menos ativos quando estavam fazendo coisas que já tinham feito muitas vezes antes, em comparação com quando estavam aprendendo algo novo. Isso acontece porque a parte do cérebro que lida com hábitos, uma área pequena chamada gânglios da base, é super eficiente. Os gânglios da base podem ser pequenos e estarem escondidos perto do tronco encefálico, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Eles são uma potência quando se trata de reconhecer e lembrar padrões e comportamentos, que são os blocos de construção dos hábitos. Quando fazemos algo que é um hábito, os gânglios da base assumem o controle, permitindo que o resto do cérebro relaxe e economize energia. É por isso que os hábitos são tão importantes. Eles nos permitem fazer as coisas de forma eficiente e sem desperdiçar energia. Na verdade, acredita-se que os hábitos representam cerca de 40 a 95% do que fazemos todos os dias. Isso significa que uma grande parte das nossas atividades diárias é controlada pelos gânglios da base, dando ao nosso cérebro a chance de economizar energia para outras coisas. Portanto, os hábitos não são apenas rotinas sem sentido. Eles são uma parte fundamental de como nosso cérebro economiza energia e funciona de forma eficiente. Ao entender isso, podemos fazer escolhas mais inteligentes sobre quais hábitos manter e quais mudar. Ponto 3. Os hábitos não são mágicos, eles são construídos ao longo do tempo. Vamos falar sobre hábitos. Eles não são algo místico ou aleatório. Na verdade, são o resultado de um processo bem simples. Esse processo é como um ciclo, e tem 3 partes: o sinal, a rotina e a recompensa. Então, o que é o sinal?
É como um disparo de partida para o seu hábito. É algo no seu entorno que seu cérebro associa a um determinado hábito. Por exemplo, se você sente o cheiro de café logo de manhã, esse cheiro pode ser o seu sinal para começar a preparar um café. É o que faz a coisa acontecer. A próxima parte é a rotina. Isso é o que você faz em resposta ao sinal. Então, no nosso exemplo do café, a rotina é realmente fazer e beber o café. Essa rotina pode ser algo que você faz, algo que você pensa ou até mesmo algo que você sente. E depois que você faz isso várias vezes, seu cérebro começa a fazer isso automaticamente. Por último, mas não menos importante, temos a recompensa. Essa é a parte boa que seu cérebro recebe depois que você completou a rotina. É o que torna o hábito valioso. No caso do café, a recompensa pode ser o sabor, o efeito da cafeína ou até mesmo a sensação aconchegante que você tem ao segurar uma xícara quente. Vamos olhar para um exemplo da vida real. Digamos que você tem o hábito de comer um biscoito toda tarde no trabalho. O sinal pode ser o relógio marcando 15 horas, a rotina é ir até a sala de descanso e comer um biscoito, e a recompensa é o sabor doce e a energia do açúcar. Depois de um tempo, seu cérebro começa a querer a recompensa assim que vê o sinal, o que faz você seguir a rotina. E é assim que um hábito é formado. Mas nem todos os hábitos são bons para você. Alguns, como o nosso hábito do biscoito, podem levar a problemas como ganho de peso ou outras questões de saúde. O truque para mudar esses hábitos, segundo o autor, é entender esse ciclo do hábito e encontrar maneiras de mudar a rotina ou a recompensa. Então, para resumir, os hábitos não são mágicos ou sorte. Eles são o resultado de um processo claro que envolve um sinal, uma rotina e uma recompensa. Ao conhecer esse processo, podemos controlar nossos hábitos e fazer mudanças que levam a vidas mais saudáveis e produtivas. Ponto 4. Sua empresa pode lucrar com seus hábitos. Imagine o seguinte: você é uma empresa e tem uma arma secreta que pode prever o que seus clientes farão, mesmo antes de eles saberem. Parece coisa de filme de ficção científica, certo? Mas não é. Tudo se resume a entender hábitos. Vamos dar uma olhada na Quaker Oats, o cereal de café da manhã que todos conhecemos e amamos. Eles vendem suas aveias como uma fonte de energia que dura o dia todo. Então, quando você está bocejando e alcançando aquele café pela manhã, você se lembra da promessa deles de energia duradoura. Esse é o seu sinal para pegar uma tigela de Quaker Oats em vez disso. E quando você se sente energizado e pronto para enfrentar o dia, essa é a sua recompensa. Antes que você perceba, está pegando aquela tigela de aveia todas as manhãs sem nem pensar sobre isso. Esse é o poder do hábito. Mas não se trata apenas do café da manhã. Pense no mundo da medicina. Você tem uma condição de pele incômoda ou articulações doloridas. Os anúncios dizem para você tomar um comprimido ao primeiro sinal de problema e continuar tomando regularmente. Então, você faz isso. E quando se sente melhor, essa é a sua recompensa. Novamente, você formou um hábito. E esse hábito faz com que você continue comprando aqueles comprimidos, o que significa mais dinheiro no bolso da empresa. Até mesmo os anúncios que você vê na TV ou online têm tudo a ver com a criação de hábitos. Eles são projetados para fazer você desejar um produto ou serviço, ligando a algo que você quer. E uma vez que esse desejo surge, pode levá-lo a comprar coisas que você talvez nem tivesse pensado antes. E não se trata apenas de prever o que você vai comprar. Empresas como Google e Target usam seus hábitos para mostrar anúncios que têm mais chances de fazer você clicar ou comprar. Eles são tão bons nisso que podem até prever o que você provavelmente comprará antes mesmo de você saber que quer. Mesmo quando você está em uma loja, seus hábitos podem levá-lo a fazer compras por impulso. Um estudo descobriu que 5% das compras foram feitas de forma espontânea, não porque as pessoas planejaram comprar aqueles itens. Então, mesmo quando você está tentando economizar dinheiro, seus hábitos de compra podem levá-lo a gastar mais do que planejou. Então, qual é a lição aqui? Entender e usar o poder dos hábitos pode ser um divisor de águas para os negócios. Ao criar sinais e recompensas que levam a hábitos, as empresas podem influenciar o que você faz e aumentar seus lucros. E isso é uma vitória para todos. Ponto 5. É mais fácil ajustar hábitos antigos do que começar novos. Na exploração dos hábitos de Charles Duhigg, ele apresenta uma ideia intrigante. É mais simples ajustar hábitos antigos do que criar novos. Isso pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas vamos desmembrar usando o conceito de ciclo do hábito de Duhigg, que é composto por 3 partes: o sinal, a rotina e a recompensa.
Pense no sinal como a faísca que acende o fogo do hábito. A rotina é o hábito em si, e a recompensa é o retorno satisfatório que faz o hábito se manter. O segredo de Duhigg para mudar um hábito: mantenha o sinal e a recompensa os mesmos, mas altere a rotina. Vamos usar um exemplo da vida real para deixar isso mais claro. Duhigg conta a história de uma mulher chamada Lisa. Lisa era fumante e lutava contra a obesidade. O ciclo de hábitos dela era assim: estresse, sinal, fumar, rotina e alívio temporário do estresse, recompensa. Lisa queria largar o cigarro e perder alguns quilos, mas criar novos hábitos era um desafio difícil. O conselho de Duhigg: não comece do zero. Em vez disso, ajuste o hábito existente. Mantenha o estresse, sinal, e o alívio do estresse, recompensa, mas mude o fumar, rotina. Quando o estresse aparecer, em vez de pegar um cigarro, Lisa poderia calçar seus tênis de corrida ou praticar algumas respirações profundas. Ela ainda teria o alívio do estresse, mas através de uma rotina mais saudável. Essa técnica de mudança de hábito tem sido revolucionária no tratamento de condições de saúde mental, como o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Os pacientes aprendem a identificar seus sinais, como medos de germes, manter suas recompensas, como se sentir seguro, mas mudar suas rotinas, trocar a lavagem compulsiva das mãos por respirações profundas ou mindfulness. Em resumo, a grande ideia de Duhigg é que é mais simples ajustar um ciclo de hábito existente do que construir um novo do zero. Por quê? Porque nossos cérebros já pavimentaram um forte caminho neural para o antigo hábito, e é mais fácil redirecionar esse caminho do que criar um novo. Essa abordagem para a mudança de hábitos não é apenas mais viável, mas também mais propensa a se manter a longo prazo. Ponto 6. Quer ter sucesso? Aumente seus bons hábitos. Na exploração dos hábitos feita por Charles Duhigg, ele destaca a importância de cultivar bons hábitos para alcançar o sucesso. Isso pode parecer um pouco vago, então vamos simplificar. Duhigg nos apresenta o conceito de hábitos-chave. Esses são hábitos que, uma vez formados, podem desencadear uma série de outros comportamentos positivos. Um exemplo é o exercício regular. É um hábito-chave que muitas vezes leva a uma alimentação mais saudável, a um sono melhor e a um aumento na produtividade. Esses hábitos podem, então, resultar em um estilo de vida mais saudável, em um desempenho profissional melhor, em última análise, em sucesso. Para ilustrar essa ideia, Duhigg nos conta a história de Travis Litt. Travis teve uma infância difícil, lidando com a overdose do pai quando tinha apenas 9 anos. Mas, apesar desses obstáculos, Travis conseguiu desenvolver o hábito-chave da autodisciplina. Esse hábito o ajudou a superar suas circunstâncias e, eventualmente, a gerenciar 2 grandes lojas Starbucks. A jornada de Travis é um exemplo poderoso do impacto dos hábitos positivos. Apesar de seu passado difícil, ele não deixou que isso controlasse seu futuro. Ele se esforçou, manteve a disciplina e cultivou hábitos positivos que o levaram ao sucesso. Isso ilustra perfeitamente o ponto de Duhigg. Para ter sucesso, precisamos nos concentrar em aumentar nossos hábitos positivos. Em resumo, Duhigg sugere que o sucesso não se trata de sorte ou talento natural. Trata-se de cultivar e manter hábitos positivos. Uma vez que esses hábitos estão estabelecidos, eles podem desencadear uma reação em cadeia de outros comportamentos benéficos, levando, em última análise, ao sucesso. É por isso que pessoas bem-sucedidas valorizam tanto os bons hábitos e trabalham duro para mantê-los. Portanto, se você está buscando sucesso, comece identificando e cultivando seus próprios hábitos-chave. Pode ser tão simples quanto acordar cedo, se exercitar regularmente ou reservar um tempo todos os dias para aprender algo novo. Uma vez que esses hábitos estejam firmemente estabelecidos, eles podem acionar uma série de outros comportamentos positivos, colocando você no caminho do sucesso. Ponto 7. Seus hábitos podem inspirar mudanças por gerações. A ideia de que as ações de uma pessoa podem provocar uma mudança que dure por gerações é poderosa. É a crença de que nossas escolhas individuais, especialmente aquelas que fogem do normal, podem criar um efeito dominó que vai muito além do nosso entorno imediato. Vamos olhar para a história de Rosa Parks, um conto que ilustra perfeitamente esse conceito. Em 1955, Parks, uma mulher afro-americana, se recusou a ceder seu assento em um ônibus para um passageiro branco. Isso foi um grande acontecimento porque, na época, a sociedade era racialmente segregada e era comum que pessoas negras dessem seus assentos para pessoas brancas. Mas Parks não decidiu manter seu assento por impulso.
Foi um ato calculado de desafio contra uma norma social profundamente enraizada de discriminação racial. Sua recusa em seguir essa norma provocou o boicote aos ônibus de Montgomery, um evento-chave no movimento dos direitos civis. Esse movimento não se tratava apenas das ações de uma pessoa, mas das ações coletivas de muitos. No entanto, foi o ato inicial de desafio de Parks que acendeu a chama para essa mudança social ampla. Essa história mostra como as ações de uma pessoa, neste caso, a decisão de Parks de lutar por seus direitos, podem inspirar mudanças em grande escala. Seu desafio contestou o status quo e encorajou outros a fazerem o mesmo, levando uma mudança nas normas sociais que teve efeitos duradouros por gerações. Então, o que isso significa para você? O ponto principal aqui é que você, como indivíduo, tem o poder de criar mudanças através de suas ações. Se você vê uma norma em sua comunidade ou sociedade que acredita ser prejudicial ou injusta, você tem a capacidade de desafiá-la. Ao fazer isso, você pode inspirar outros a se juntarem a você nesse desafio, potencialmente levando uma mudança social mais ampla. Isso não significa que toda norma que você desafiar resultará em uma revolução social. No entanto, significa que suas ações têm o potencial de influenciar outros e inspirar mudanças. Portanto, não subestime o poder de suas ações. Elas podem ser a faísca que inicia um fogo muito maior. Ponto 8. Mudando hábitos depende de você. Na exploração dos hábitos feita por Charles Duhigg, ele enfatiza que alterar esses comportamentos enraizados é uma jornada profundamente pessoal. Não é um processo único para todos, mas sim uma aventura única para cada indivíduo. Isso acontece porque todos nós temos nosso próprio conjunto de hábitos, moldados pelo nosso ambiente, experiências e gostos pessoais. Vamos dar uma olhada em um exemplo da vida real para entender melhor isso. Duhigg compartilha a história de uma mulher chamada Lisa. Lisa era fumante, mas conseguiu largar o vício, começar a se exercitar e perder peso. Mas ela não fez tudo isso da noite para o dia. Ela começou com um hábito, seu cigarro matinal. Lisa primeiro identificou a rotina ligada ao seu hábito de fumar, desfrutar de um cigarro com seu café da manhã. Em seguida, ela começou a experimentar diferentes recompensas para substituir a satisfação que obtinha ao fumar. Uma dessas recompensas foi sair para correr. Gradualmente, ela conseguiu trocar seu hábito de fumar por um mais saudável, o que levou a outras mudanças positivas em sua vida. Essa história ilustra perfeitamente os 4 passos principais que Duhigg descreve para a mudança de hábitos. Primeiro, identifique a rotina, o comportamento que você deseja mudar. Segundo, experimente recompensas. Encontre um reforço positivo que o motive a manter o novo comportamento. Terceiro, isole o sinal, o gatilho que inicia a rotina. Por fim, tenha um plano, implemente as mudanças que você decidiu. No caso de Lisa, sua rotina era fumar, sua recompensa era a satisfação que ela obtinha com isso, seu sinal era o café da manhã e seu plano era substituir o cigarro pela corrida. Ao entender esses elementos de seu hábito, ela conseguiu mudá-lo com sucesso. Mas lembre-se, o que funciona para Lisa pode não funcionar para você. Por isso, é crucial experimentar diferentes estratégias e encontrar o que melhor se adapta a você. E não se esqueça, mudar hábitos não é uma corrida rápida, é uma maratona. Trata-se de fazer pequenas mudanças ao longo do tempo, e não de tentar transformar sua vida de uma só vez. Em resumo, mudar hábitos é uma jornada pessoal que requer autoconsciência, experimentação e persistência. Ao entender os detalhes dos seus hábitos e encontrar estratégias eficazes para mudá-los, você pode fazer mudanças positivas em sua vida. Ponto 9. Conclusão. Os hábitos são ferramentas poderosas que moldam nossas vidas e negócios. Eles são os padrões inconscientes que dirigem nossas atividades diárias e, por sua vez, nossos resultados. Compreender a estrutura dos hábitos, o sinal, a rotina e a recompensa pode nos ajudar a identificar nossos hábitos existentes e como eles impactam nossas vidas. Para mudar um hábito, devemos primeiro identificar o sinal que o desencadeia, depois alterar a rotina para alcançar uma recompensa semelhante. Esse processo, embora desafiador, pode levar a transformações significativas na vida pessoal, nos negócios e na sociedade como um todo. Os hábitos não são um destino. Eles podem ser remodelados, substituídos e manipulados para servir aos nossos objetivos. Ao aproveitar o poder do hábito, podemos melhorar nossa produtividade, saúde e felicidade geral. Nos negócios, entender os hábitos dos consumidores pode levar a produtos inovadores e estratégias de marketing bem-sucedidas. As empresas também podem promover bons hábitos entre os funcionários para aumentar a produtividade e a moral.
Em essência, dominar o poder do hábito pode desbloquear o potencial para alcançar um sucesso notável na vida e nos negócios. Não se trata apenas do que fazemos, mas de como fazemos isso habitualmente.